Vamos iniciar uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos na Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender que o Senhor é um Deus misericordioso e que estende essa misericórdia ao mais ímpio, ao mais vil pecador, Senhor. Trabalha no nosso coração, a fim de que venhamos ser proclamadores fiéis da Tua Palavra, é o que te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, hoje iremos para mais um livro do Antigo Testamento, o livro de Jonas, e a pregação foi no Salmo 36, né? E o Salmo 36 falou muito a respeito da misericórdia de Deus, da pecaminosidade do homem, mas preste atenção no que nós lemos há pouco, né? O Salmo 36 tem algumas coisas que nos fazem lembrar do que será falado no livro de Jonas. Nós vemos que os primeiros versículos, os primeiros 4 versículos, Davi aqui está falando sobre a impiedade do homem pecador. E algo que me chamou a atenção aqui é o versículo 3. Olha o que está escrito no versículo 3. As palavras de sua boca, né, deste ímpio, daquele que ouve a voz da transgressão, são maldade e engano. Deixou de lado o discernimento e a prática do bem. Então aqui ele fala que o ímpio é aquele que não discerne, não consegue discernir a sua mão direita da mão esquerda. Como nós veremos Deus falando para Jonas sobre o povo de Nínive, que nós conheceremos já já. Salmo 36 também, ele fala que no versículo 6, a justiça do Senhor é grande como as montanhas, os teus juízos são como um abismo profundo. Então aqui, os juízos de Deus são comparados com esse abismo profundo, e nós veremos que na cultura do Antigo Oriente Próximo, esta palavra abismo tinha a ver com a região não apenas de profundidade, mas de caos e de juízo. Nós veremos logo mais adiante no texto. E o texto termina no versículo 6 dizendo: Tu, Senhor, preserva as pessoas e os animais. E se lembrando lá do episódio de Jonas, que nós veremos, não apenas as pessoas, mas os animais participaram de um jejum que foi proclamado pelo rei de Nínive, e nós vemos que Deus poupou aquela cidade. Então aqui o versículo 13 e o versículo 6 nos faz muito lembrar do que nós veremos agora no livro desse profeta, no livro de Jonas, que vai falar muito a respeito da misericórdia de Deus, da soberania de Deus sobre a criação, sobre a salvação dos homens. Este é o nosso assunto desta manhã. Nós sempre começamos falando sobre a questão de autoria. Nós não sabemos quem foi que escreveu o livro de Jonas. O que nós temos é que esse livro é atribuído a este profeta, e nos estudos do Antigo Testamento, existem até pessoas, não é a linha que nós seguimos, que questionam a historicidade do livro de Jonas, falando que o livro de Jonas ele é mais uma parábola, que tinha um ensinamento para ser passado, do que algum fato histórico. Mas de onde que nós podemos tirar a historicidade do livro de Jonas? Então, o profeta Jonas, cujo significado do nome é pomba, o texto nos diz que ele era filho de Amitai, Jonas 1:1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, este personagem, Jonas, filho de Amitai, ele vai aparecer lá no segundo livro dos reis, durante o período do reinado do rei Jeroboão II. Depois você pode ler em casa, no capítulo 14, no versículo 23 de 2 Reis, nós lemos que Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, jamais se afastou de nenhum de seus pecados, de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar de Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, que era de Gate-Hefer. Você vê ali a setinha em vermelho apontando ali na região de Israel, a região de onde Jonas era. E algo de muito interessante que é dito aqui,
é que Jonas profetizou para um rei, que era um rei que fez o quê? Coisas que eram boas aos olhos do Senhor? Não. O texto está dizendo que Jeroboão II, ele fez aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E a profecia que Deus deu a Jonas, que Jonas transmitiu a Jeroboão, era uma profecia que falava sobre a expansão do território do povo de Israel. Então veja, Jeroboão II era um rei ímpio, era um rei que não se desviou dos seus maus caminhos, mas Deus, por conta da sua misericórdia, permitiu que ele estendesse os territórios de Israel, que aí está dizendo de Ramate até o Mar de Arabá. O Mar de Arabá é o Mar Morto, que a gente conhece hoje, segundo a palavra do Senhor. Então Jonas foi um profeta que viveu em um período em que os reis de Israel, o rei de Israel era alguém ímpio, e ele trouxe uma palavra boa para aquele rei, uma palavra de expansão para o território. Isso aqui nos mostra que nem sempre quando as coisas estão indo bem, significa que nós estamos sendo recompensados por nós sermos bons e estarmos fazendo alguma coisa boa diante de Deus. A gente vê aqui que Deus está manifestando e mostrando para Jonas, já preparando Jonas, dando uma mensagem boa para Jeroboão, para um rei que não merecia nada. Então veja, se tem alguém que devia entender que Deus não nos trata segundo as nossas iniquidades, que Deus ele é misericordioso, e que ao Senhor pertence a salvação, e Ele salva quem Ele quer, inclusive Ele abençoa até mesmo o rei que era ímpio, esse alguém era o profeta Jonas, esse servo de Deus, cujo nome aqui significa pomba, né? Então, apontando para alguma docilidade que nós não vemos nenhuma na vida de Jonas, né? Nós vemos o contrário, deste profeta que era a região de Gat-Efer. Para nós entendermos um pouquinho a respeito da vida do profeta, ele vai profetizar para uma cidade, e essa cidade é a cidade de Nínive. E quando a gente pensa em Nínive, a gente tem de se lembrar que o Império Assírio foi um império que em 722 a.C., levou o reino do norte, o reino de Israel, para o cativeiro na região de Nínive. Mas a história começa muito tempo antes, começa lá no livro de Gênesis. Vocês se lembram bem, depois do dilúvio, teve um homem que era um caçador muito conhecido, que era Nimrod. E esse Nimrod foi a pessoa que conclamou as pessoas para eles construírem a cidade, que ficou depois conhecida como Babel, e futuramente Babilônia. Então Nimrod foi alguém que participou ativamente na construção de uma cidade, para o quê? Para que as pessoas depois do dilúvio, elas não fossem espalhadas por sobre a terra. Mas qual foi a ordem que Deus havia dado, no mandato que Ele deu a Adão e Eva? Que eles se multiplicassem, que eles enchessem e se eles espalhassem o quê? Se espalhassem pela terra. O propósito de Deus nunca foi que Adão e Eva ficassem em uma única região, mas fosse que eles tivessem filhos, se espalhassem por sobre a terra e espalhassem as imagens e semelhanças de Deus sobre toda a criação, a fim de que a ordem que eles percebiam e viviam no Éden fosse espalhada por toda a terra. Mas vem o juízo de Deus, vem o dilúvio, e o que Nimrod faz? Resolve construir uma cidade. Então nós não vamos nos espalhar, nós vamos tornar o nosso nome grande, e ali eles partiram para a construção dessa cidade. Em Gênesis, no capítulo 10, nós vemos a menção a Nimrod e a construção da cidade de Nínive. Nós lemos lá assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra, foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Rebote-ir e Calar. E entre Nínive e Calar, a grande cidade de Rezém. Então a cidade de Nínive, ela foi construída e ela foi fundada por este caçador, por este homem que se levantou contra a ordem que Deus havia dado para construir uma cidade. E nós vemos que um pouquinho depois, lá para Gênesis 12, Deus vai chamar Abraão
dizendo: olha, Abraão, sai da sua terra, do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, e eu vou tornar o teu nome grande. Então aqui a cidade de Nínive foi formada em um contexto de rebelião, já marcando que essa cidade, na história do povo de Deus, seria uma cidade que faria oposição à semente daqueles que servem ao Senhor. Então aqui está a origem da cidade de Nínive, na figura de Nimrod. Hoje a gente tem ouvido as notícias, do que tem acontecido em Israel, e uma das coisas que nós ouvimos a respeito do Hamas, foi que além de matar as pessoas, eles matavam com requinte de crueldade, Então, decapitando crianças, coisas absurdas que nós vemos. E se a gente voltar no tempo e olhar para o Império Assírio, nós veremos que esse tipo de comportamento ele vem de longa data dessa região. Os assírios, eles foram poderosos no seu tempo, e no embate com o povo de Deus, lembrando o povo de Israel, que era o reino do norte, e o reino do sul, que era o reino de Judá, nós vemos que diversos encontros o Império Assírio teve com o povo de Deus. Então o primeiro dele foi a campanha deste rei Tiglat-Pileser, que ele forçou o rei Menahem em 745 a pagar tributo. E mais tarde ele voltou a invadir a região de Israel e tomou as terras e exilou muitas pessoas. A gente vai ler uma passagem aqui, ver por que os assírios exilavam as pessoas, tiravam as pessoas de suas terras. Um pouquinho mais adiante, nós vemos Salmanaser V, foi aquele que em 721 a.C., ele sitiou Samaria e repovoou a região de Samaria com outras pessoas de outras regiões. Vocês se lembram depois do Novo Testamento, que nós vemos no Evangelho de João, que os judeus não se davam com os samaritanos? Então os samaritanos eram o povo misturado contra as nações, e essa mistura se deu justamente pelas incursões da Síria. Mas em 701, depois de 722, o reino do norte ter sido levado cativo para a Babilônia, nós vemos que o Império Assírio também vai lidar com o reino do sul em 701, quando nós vemos que o reino de Judá ele se torna vassalo da Síria, rei da Babilônia. Do lado aqui direito tem esta imagem, desse retrato em relevo, onde nós vemos o rei Sargão, que está segurando uma vara, e Senaqueribe ao lado, de um registro histórico deste período, mostrando estes grandes conquistadores que representaram o Império Assírio. Olhando aqui na extensão do mapa, hoje se você for buscar lá na internet, para ver onde que fica a cidade de Nínive, fica numa região bem tranquila, Fica lá no Iraque, na cidade de Mossul. Aqui em verde dá para ver o que era mais ou menos o Império Assírio por volta de 721 a.C. E ali embaixo nós vemos Jerusalém e Samaria. E quando este povo invadiu o território do povo de Deus, eles tiraram as pessoas da Samaria e levaram em direção a Nínive. Abra a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 17. Então, segundo livro dos Reis, página 409 do Antigo Testamento, nós lemos sobre a queda da Samaria, essa queda em que o povo foi levado cativo em 722, antes de Cristo. O texto diz o seguinte: no 10º ano, segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos de 1 a 6. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, porém não como os reis de Israel que vieram antes dele. Agora olha aqui o Salmanaser. Então Salmanaser, rei da Síria, fez guerra contra Oséias, e este ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém o rei da Síria descobriu que Oséias estava conspirando contra ele. Oséias tinha mandado mensageiros a So, rei do Egito, e não mais pagava tributo ao rei da Síria, como anteriormente fazia, de ano em ano. Por isso o rei da Síria prendeu Oséias e lançou num cárcere. Depois, o rei da Síria passou por toda a terra, foi até a cidade de Samaria e sitiou por 3 anos.
No 9º ano do reinado de Oséias, o rei da Síria conquistou a Samaria e levou os israelitas para a Síria. Ele os fez habitar em Alá, junto a Rabor, rio de Gozã, e na cidade dos Medos. Então veja, aqui está descrito essa campanha do rei da Síria contra este rei do reino do norte, que era Oséias, e levou todos eles para a região que nós vemos aqui, onde se encontrava a cidade de Nínive. E o objetivo disso, o porquê que eles deportavam, era justamente para acabar com toda a possibilidade de levante em meio ao reinado. Mas vamos observar um pouquinho mais sobre os babilônicos, né? A cidade de Nínive, que ela foi muito poderosa, aqui é uma foto de uma das ruínas, é de um dos portões de Nínive. Ela caiu por volta do ano 612 antes de Cristo. Nós veremos aqui que a mensagem de Jonas vai ser uma mensagem da misericórdia de Deus para com esse povo ímpio. Mas a misericórdia de Deus, ela é estendida, mas Deus ele exerce o seu juízo. E nós vemos que em 612 a.C., Nínive foi destruída, ela foi invadida pelos babilônios, e nós veremos mais à frente que houve um profeta que profetizou contra a cidade de Nínive. E este profeta foi o profeta Naum. E lá no livro de Naum, olha as coisas que nós lemos a respeito da cidade de Nínive. Está em Naum 3, de 1 a 5. Ai da cidade sanguinária. Então, Nínive, o Império Assírio, era marcado pelo derramamento de sangue nas suas conquistas. Toda cheia de mentiras e de roubo. Não é o que nós vimos no Salmo 36? O engano presente naquele que dá ouvido à voz da transgressão? E olha o que é dito a respeito dela. E que não solta a sua presa. Então aqui ela é retratada como se fosse um leão que segurava a sua presa, não deixava escapar. E daí vem a mensagem de Naum, dizendo como que seria o juízo que Deus exerceria sobre Nínive. Aí vem o juízo. Eis o estalo dos açoites e o estrondo das rodas. É uma referência ao Império Babilônico que vai acabar com o Assírio. O galope de cavalos e carros que vão saltando, os cavaleiros que esporeiam, a espada flamejante, o relampejar da lança e a multidão de transpassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos. E qual que é a razão disso? Por que Deus dá esse juízo? Tudo isso por causa da grande prostituição da bela e encantadora meretriz. A palavra Nínive significa bela. Da grande prostituição da bela e encantadora meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e agentes e com as suas feitiçarias. Além de sanguinária, além de traiçoeira mentirosa, era também marcada por feitiçaria. E Deus diz: não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a sua bondade? Então, se no livro de Jonas, nós veremos Deus manifestar a sua misericórdia, pouco tempo depois, o profeta Naum vai dirigir a palavra para o povo de Nínive, para dizer justamente isso: vocês, povo sanguinário, mentirosos, assassinos, feiticeiros, não haverá cura para vocês. E nós vemos que em 612 a.C., Nínive deixou de existir. O Império Assírio acabou com o seu poder. E veja, o que é Nínive hoje? Nós temos apenas escombros desta cidade. Se você for olhar um pouquinho, por que a Bíblia está falando de que Nínive era uma cidade sanguinária? Eu não sei se a distância dá para perceber, mas observe na figura maior, que para vocês ela está localizada à esquerda. Não sei se dá para perceber, na metade da figura, um homem com uma espécie de uma haste na orelha, puxando, e um outro meio que segurando na barba de um homem que está deitado. Logo abaixo, na imagem que está um pouquinho distorcida, um outro soldado está pegando na língua do outro.
Estes eram retratos dos assírios para mostrar a crueldade de como eles lidavam com seus inimigos. Então, eles faziam o desmembramento dos seus inimigos, enquanto ainda eles estavam vivos. Então, veja, a gente acha meio terrível essa coisa de matar a criancinha, como aconteceu lá em Israel. A outra imagem na superior, em cima daquela que está meio em azul, não tem umas pessoas meio que deitadas assim no chão, e alguém como que no pé delas, puxando com alguma faca, alguma coisa? Uma das coisas que os soldados de Nínive faziam com seus inimigos também, eles pegavam os povos que eles conquistavam, os soldados inimigos, e eles simplesmente arrancavam a pele dessas pessoas ainda vivas. Então, para ver a crueldade, arrancava, isso aqui é registro histórico, né? Na figura um pouquinho abaixo, nós vemos que tem alguém segurando a mão de um outro, que está sentado, e vocês conseguem perceber, parece que uns pés cortados? Olhem um pouquinho mais para o canto, não tem uma haste, parece que tem alguém espetado dentro delas? Então, outras coisas que eles faziam, além de desmembrar os seus amigos, os seus inimigos, enquanto eles ainda estavam vivos, uma das práticas típicas destes ninivitas era de fazer o empalamento dos seus inimigos. Eles transpassavam os seus inimigos com esses arcos e deixavam eles vivos para causar terror, para mostrar o quão terrível eles eram. Então o objetivo era causar terror, e nós vemos aquele que dá voz à transgressão, que na sua boca soa a maldade. Nós vemos que aqui o povo de Nínive era o povo que era caracterizado por toda essa maldade. Sim, e a ênfase maior fica justamente sobre os assírios, que é aquilo que nós lemos, povo sanguinário. O juízo de Deus virá sobre esse povo. Mas antes do juízo, nós veremos que a justiça de Deus, ela também se manifestará. Por que eu estou mencionando? Eu não estou querendo chocar vocês. Mas pense, Jonas, ele conhecia quem eram os assírios. Isso daqui era, vamos dizer, os vídeos que nós vemos hoje do pessoal fazendo propaganda terrorista, e isso daqui era a propaganda terrorista do império da época. Era assim, olha, se você se meter com a gente, é isso daqui o que vai acontecer. Então Jonas não quer pregar para esse pessoal. Fala, não, esse pessoal que arranca a pele das pessoas vivas, que faz esse empalamento, que levou o povo da Samaria em 722 para o cativeiro, não dá para a gente pregar para isso. Não é muitas vezes também como nós nos sentimos, diante da maldade das pessoas que nós vemos no mundo, e a gente fala assim, tomara que essa pessoa, que ela vá para o inferno, que não tenha, que ela receba completamente o juízo de Deus, né? Então isso aqui é apenas para dar um pouquinho do gosto de como que era a crueldade desses assírios. Nós veremos que no livro de Jonas, Deus ele vai dar mensagem para ele, versículo 2, levante-se, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade sumiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Então, não se tem precisamente onde era essa cidade de Tarsis, mas observe aqui no mapa, né, em azul, Mediterrâneo, ali Jope, para o lado direito da terra, Gat-Hefer, que era a cidade de onde Jonas era. Ao invés de Jonas ele ir para Nínive, que ficava aproximadamente uns 800 quilômetros, o que ele faz? Ele vai para Jope, que era uma cidade portuária no Mediterrâneo, e ele quer ir o quê? Para colocar de maneira arredondada, quase que uns 4.000 quilômetros de distância para a região onde ficaria ali a Espanha, para a região de Tarsis. Existe dúvida sobre se Tarsis era nessa região ou outra, mas o ponto é, Jonas ele estava se deslocando, ao invés de obedecer a palavra do Senhor, ele vai se deslocar para uma região que é completamente oposta para onde Deus havia dado para ele. Não é? Deus dando uma ordem aos seus profetas. Vocês se lembram o que Moisés disse para Deus quando ele recebeu a mensagem para ir para o Egito? Moisés ele relutou, não foi? Ele falou, olha, eu sou um homem de lábios pesados, né? Mas foi. Quando nós vemos Oséias, Deus disse para Oséias fazer o quê? Para ele se casar com uma mulher de prostituição.
com Gomer, né? Mas nós vemos que Oséias vai, reluta e casa. Nós vemos Isaías. Isaías, quando ele contempla, né, a glória do Senhor, na época do período do rei Uzias, o que ele disse? Olha, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Então nós vemos esses diversos profetas hesitando, Jeremias, né, ou Ezequiel, se olhando como jovem, mas todos eles atenderam à voz do Senhor. Aqui Jonas nós vemos, versículo 2. Levante-se e vá à grande cidade de Nínive, e o versículo 3 diz, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor. Então, Jonas faz tudo que é o contrário, que era esperado que um profeta fosse fazer. Ao invés de ir para a missão, Jonas ele busca fugir e busca ir para a cidade de Tarsis. Então, apenas para a gente ter essa noção das distâncias e para onde Jonas estava buscando ir. Algo também que é importante a gente observar, se você for buscar, né, pelas dimensões da cidade de Nínive, não dá para perceber a escala, mas nas escavações arqueólogas, ou nos registros, se você observar na Bíblia de Estudo de Genebra, ou na Bíblia da Tradição Reformada, o perímetro da cidade, ou a circunferência da cidade, é colocada em torno de 13 quilômetros, e 13 quilômetros é algo bem pequeno, né, se comparar para uma cidade. Mas em registros antigos, nós vemos esses três historiadores aqui, Diodoro Sículos, Estrabão e Xenofontes. E nós vemos que eles eram do primeiro século antes de Cristo. Um registrou que Nínive, o perímetro da cidade era em torno de 89 quilômetros. O outro, Estrabão, disse que ela era muito maior do que a Babilônia e o seu perímetro de 71. E Xenofonte, que foi um historiador do século V a.C., ele retrata que as muralhas de Nínive tinham cerca de 30 metros de altura, 15 metros de espessura e era de uma extensão considerável. Então aqui nessa imagem, não vai dar para perceber, acho que porque está distante, mas Nínive ela tinha essa muralha e era cercada por 14 portões. E dentro ali ficava a cidade. Então, para ter uma ideia da cidade que Jonas, ele foi entregar a sua mensagem. E por que mencionar disso? Que nós veremos que a cidade de Nínive é colocada como uma cidade grande e importante diante do Senhor, uma cidade de caminhada de 3 dias. Então, como que se deu isso? Então, independente do tamanho, se era o perímetro de 13 ou de 89 quilômetros, a importância dessa cidade, ela fica marcada nessa história como algo que era grandioso, algo que era muito conhecido. Não sei se dá para ver direito essa figura, mas no capítulo 2 de Jonas, nós veremos que Jonas ele vai fazer uma oração. Então, Jonas ele é mais conhecido nessa história pelo quê? De criança, né? Então, a gente estuda até a baleia que engoliu Jonas, né? Então, o grande peixe que engoliu Jonas, ele foi levado ao abismo. E quando a gente olha na oração de Jonas, tem algumas palavras que vale a pena nós prestarmos atenção. Então, Jonas, no capítulo 2, nós vemos que ele diz, né? Então, Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, tu ouviste a minha voz. Então, ali nós vemos que ele fala que do ventre do abismo, né? Quando a gente vai olhar a palavra que Jonas, ele utilizou, ele vai falar sobre o Sheol. Ele falou, Deus, então, eu fui mandado para o Sheol. No versículo 5, nós vemos Jonas dizendo, né? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Olha o versículo 6, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Essa palavrinha no versículo 5 para o abismo rodeou, é a palavra que é abismo que nós vemos, mas a palavra hebraica terrom. Essa figurinha que está aqui, é uma figura que ela retrata como que os povos do antigo Oriente Próximo, eles entendiam como que era o mundo, como que o mundo estava organizado. Então hoje nós temos a visão clara de que
a Terra é um planeta que está girando em órbita ao redor do Sol. Ela não está no centro, mas o Sol que ocupa o foco dessa órbita, e ela leva 1 ano para percorrer essa trajetória, gira em torno do seu eixo, isso num período de 24 horas. Então, nós temos essa visão clara, né, das imagens de satélites, das diversas coisas que nós temos, mas naquela época não era dessa maneira que as pessoas viam o mundo. Então, como que elas viam? O mundo ele estava dividido entre aquela região marrom, que nós vemos que era a Terra. Descendo abaixo, nós vimos os pilares da Terra. Então nós vemos, muitas vezes, descia até a raiz, até os pilares, até o fundamento dos montes. E embaixo disso, havia como que as águas do abismo. Então, Jonas ele está utilizando este vocabulário justamente para se referir que ele desceu para uma região profunda, para uma região que era marcado por algo que era desconhecido, por algo que era temeroso, algo que era distante da criação, algo que era o reino, o mundo daqueles que haviam morrido, daqueles que haviam descido à terra. Então, quando vocês verem essas palavras, pilares da terra, o grande abismo, diz respeito a essa maneira como eles entendiam. Lembra lá do livro do Gênesis, onde nós vemos falando das águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento, e no dilúvio o que aconteceu? Os portões dos céus, eles se abriram, justamente esse firmamento, a araquia, era como que um domo que impedia com que essas águas abrissem. Então essa era a maneira como que as pessoas do Antigo Oriente tinham uma visão não científica sobre como o mundo ele estava organizado. Apenas uma curiosidade, porque esses termos eles estão presentes ali no livro. Então, entrando propriamente para o livro de Jonas, nós vemos que o objetivo, o propósito para o qual esse livro foi escrito para o povo de Israel, foi justamente para atentar para algo que os israelitas haviam se esquecido. O livro foi escrito para encorajar os israelitas a atenderem ao chamado de Deus para estender a misericórdia de Deus para as nações. Então Israel, lembra a promessa que Deus fez para Abraão, era que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então desde o princípio, o objetivo de Deus é que Israel, ele fosse como que um farol para o mundo, um espelho para o mundo apontando as grandezas do Criador. Mas nós vemos que Israel, ele falha nessa sua missão. Então o livro de Jonas, já no Antigo Testamento, está aqui para mostrar que o povo de Deus não se restringiria somente ao povo de Israel, mas isso deveria se estender às regiões distantes, até mesmo para um povo ímpio, como era o povo de Nínive. Olhando para a estrutura do livro, né? Então, pega lá a sua Bíblia. Então, no capítulo 1, nós vemos que, dos capítulos 1 e 2, nós vemos que Jonas, ele desobedecerá a Deus, e ele será resgatado por meio de um peixe. Nos capítulos de 3 a 4, nós vemos Jonas se levantando, obedecendo a Deus e sendo repreendido por Deus. Vamos dar uma observada no que o texto diz. Olha só que interessante, nos capítulos de 1 a 2, Jonas ele vai descendo cada vez mais na sua vida. Versículo 2, levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Daí o versículo 3 diz, Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Olha a palavra que é dito, Jonas desceu para Jope. Jonas não vai para Nínive, ele já começa descendo. Jonas desceu para Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas vai se esconder mais um pouco ainda. Ele não apenas desce para Tarsis, mas olha só, versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e levantou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. Então Jonas primeiramente desce para Jope, fundo. O mundo está
falando metaforicamente, acabando lá fora, acabando de uma tempestade, todos estão desesperados, e o que Jonas faz? Jonas, ele desce para o fundo do navio para dormir. Observe a continuada da jornada. Nós vemos que Jonas, ele vai dar uma de suicida, né? Fala, olha, para resolver isso daqui, basta vocês me jogarem no mar. Então nós vemos que na oração de Jonas, no versículo 6, Jonas dizendo, desci até o fundamento dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Esses versículos que nós lemos, eles mostram justamente a atitude de uma pessoa que ela, ao invés de fazer aquilo que é o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida, ela foge. Ele foge do destino, ele busca se esconder no fundo do barco, ele se lança no mar e no final ele desce até a região da morte. O que é interessante notar a respeito de Jonas é que nós vemos como que todos os outros ao redor estavam preocupados com o que ele estava acontecendo e Jonas estava pouco aí. Jonas, ele estava preocupado unicamente com o seu conforto, ele não queria ir para Nínive, ele não queria se preocupar com nada, e é o que muitas vezes nós fazemos, não é verdade? Nós buscamos o nosso conforto próprio, ao invés de fazer aquilo que Deus tem colocado para nós, de levar a sua palavra, de viver a maneira como Ele quer, buscamos nos esconder para perceber que no final nós descemos até o fundo do poço quando Deus nos dará uma segunda chance. Mas olhando para a vida destes marinheiros, eu não sei se você acha estranho também, que nós vemos que depois de Jonas ser comissionado pelo Senhor, ele fugir da presença do Senhor, nós vemos que quem vai ter uma atitude piedosa no meio de tudo aquilo, não foi Jonas, mas foram aqueles marinheiros. Vamos notar o que os marinheiros diziam. Então, nós vemos que o capitão, ele se aproxima no versículo 6, ele vai até a Jonas, né? Ele fala, o que está acontecendo com você? Agarrado no sono, levante-se, invoque o seu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam um para o outro, vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu em Jonas, e então lhe disseram, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? E Jonas responde, eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez a terra e o mar. Então, Jonas sabia que quem estava por trás de tudo isso era o próprio Deus. E nós vemos aqui os marinheiros, né, lançando sorte, nós vemos o mar todo tempestuoso, e aqui nós vemos que o autor de Jonas está nos mostrando a soberania e o controle de Deus, quando Deus deseja alcançar os perdidos. Nós vemos que essa tempestade, ela foi a ocasião não apenas para Deus chamar a atenção de Jonas, mas também para levar aquelas pessoas que se encontravam naquele barco ao arrependimento. Porque depois de tudo isso que aconteceu, olha o que os marinheiros fizeram. Versículo 13, em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, não foi Jonas que clamou, eles que clamaram, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós o sangue deste inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Eles lançam Jonas ao mar, e no final o mar se acalma, e versículo 16, então esses homens temeram muito ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. O que Jonas pediu para que fizesse com ele? Para que jogasse ao mar. O que Jonas estava querendo? Jonas estava querendo cumprir a vontade de Deus? Jonas disse, eu prefiro morrer do que cumprir a sua vontade. Eu prefiro seguir o meu caminho, e aí morri, e aí acabou com tudo. Aqueles homens agem piedosamente, clamam a Deus, e
Se de um lado nós vemos a desconversão de Jonas, veja, uma pessoa que diz, tema ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra, se Jonas temesse verdadeiramente ao Senhor, ele teria obedecido essa mensagem. Mas nós vemos que quem apresenta o temor a Deus são esses marinheiros que no final chegam até a oferecer sacrifícios ao Senhor. Disso daqui nos mostra, olhando para a vida desses marinheiros, que a condição da humanidade é uma condição que está voltada para a idolatria. E Deus utiliza destes meios, como foi dessa tempestade, da dor, muitas vezes para trazer às pessoas a compreensão de que nós não temos condições de livrar-nos da nossa situação. Os ídolos para os quais nós servimos, eles não servem de nada, porque lembrem-se, cada um daqueles marinheiros, antes de clamar a Deus, antes de ouvir sobre a Yahvé, eles estavam clamando ajuda para quem? Para os seus próprios ídolos. Mas somente quando eles pararam de buscar os seus próprios ídolos, ouviram ali sobre Jonas, ali a respeito de Deus, que eles se arrependem, pedem para que o sangue de Jonas não caia sobre eles, e eles adorem ao Senhor. Isso aqui deveria levar a gente a refletir sobre em quem nós temos depositado a nossa confiança. E também para ver como as situações que estão ao nosso lado, muitas vezes é Deus chamando a nossa atenção para nós percebermos em quem ou onde se encontra verdadeiramente a nossa confiança. Mas o mais interessante de tudo é que, até mesmo no exercício do seu juízo, Deus, que controla todas as coisas, ele exerce da sua misericórdia para com a vida de Jonas, porque no versículo 17:1, como que tudo isso termina? O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Às vezes a gente olha o envio desse peixe como sendo um juízo de Deus para com Jonas. Mas veja, o peixe foi justamente o veículo usado por Deus para trazer o quê? Para trazer salvação a Jonas. Mas Jonas precisava compreender a dependência que ele tinha de Deus. E nós vemos que esses 3 dias e 3 noites que é dito aqui, que ele passou no ventre do peixe, nós veremos que é lá, no fundo, quando Jonas desce ao fundo, que ele vem clamar ao Senhor. E como que é a oração de Jonas? Jonas diz, versículo 2, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, tu ouviste a minha voz, pois me lançaste na profundeza dos mares, no coração dos mares, e as correntes das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Então eu disse, estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o seu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até ao fundamento dos montes, desci à terra, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Observe, é justamente quando Jonas alcança o fundo do mar, ou como nós dizemos provavelmente, a pessoa chega ao fundo do poço, é que ele vem se lembrar e clamar do Senhor. E nós precisamos olhar para as situações da nossa vida justamente como uma oportunidade que Deus nos dá de nós compreendermos aquilo que Ele deseja para nós viver, para nós compreendermos qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Observe, o que nós vemos na vida de Jonas, nós vemos na vida do povo de Israel, não é verdade? O povo de Israel deveria ser um mensageiro de Deus para as nações. Mas o que nós lemos, o que nós vemos no Antigo Testamento a respeito dos reis de Israel? O que nós lemos agora há pouco a respeito de Jeroboão II? Jeroboão não desviou dos seus maus caminhos. Jeroboão e fez o que era mal diante dos olhos do Senhor. Continuamente nós vemos o povo fazendo aquilo que era mal diante do Senhor. E como consequência, o que aconteceu com o povo da Samaria em 722? Foram levados para o cativeiro assírio.
Poucos anos mais para frente, o reino do sul, o reino de Judá, em 586, nós vimos lá quando estudamos o livro do profeta Jeremias, eles foram levados para o cativeiro babilônico. E Jonas está mostrando aqui que nesse seu percurso até o mar, é como se ele tivesse sido levado para o exílio. E veja, Jonas diz o seguinte: será que eu vou voltar novamente ver o templo do Senhor? Ele fala: estou excluído da tua presença, será que tornarei a ver o seu santo templo? Não era essa a condição do povo de Israel, quando estava no período do cativeiro? Então nós vemos aqui Jonas representando justamente o que estava acontecendo com o povo de Israel. Mas na sua angústia, no fundo do abismo, nós vemos que ele clama ao Senhor e ele é restaurado. Muitas vezes nós chegamos como que ao fundo do poço e nós fazemos de tudo, nós ficamos deprimidos, ficamos chateados, mas tudo aquilo que a gente precisava fazer, que é buscar o Senhor, a gente não busca. Vemos que Jonas aqui ele busca e no final existe uma mudança de atitude. Porque é o que nós vemos na sequência, Jonas diz: os que adoram os ídolos vão, abandonam aquele que é misericordioso, mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que prometi cumprirei, ao Senhor pertence a salvação. Esse é o versículo central aqui do livro de Jonas. Ao Senhor pertence a salvação. E daí nós vemos que o Senhor dá uma ordem ao peixe, e o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas sobre a terra. Quando nós somos alcançados pela graça do Senhor, o que nós vemos aqui? Qual que deveria ser a nossa atitude? É a atitude que Jonas coloca: abandonar a idolatria e voltar a uma mudança de vida. Só que nós veremos que essa mudança de vida que houve na vida de Jonas, ela foi temporária. No capítulo 3 ao capítulo 4, nós veremos que Jonas, ele vai para a cidade de Nínive, e ali ele vai pregar um sermão. E o sermão que Jonas vai pregar é um sermão que em hebraico continha apenas 5 palavras. O sermão mais curto que está registrado nas Escrituras. Versículo 3. Jonas se levantou, foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava dizendo: ainda 40 dias e a Nínive será destruída. E ainda 40 dias, Nínive será destruída. Essa foi a mensagem de pregação. Então foi uma mensagem de juízo que foi colocada para a cidade de Nínive. E qual que foi a resposta para essa mensagem? Nós não leremos todo o texto, porque temos outras coisas para ver ainda, mas nós vemos que aquelas pessoas, elas se arrependem, um jejum ali é estabelecido, e o que o rei de Nínive faz? Ele convoca tudo aquilo para dizer: quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, então se afaste o furor da sua ira para que não pereçamos. Jonas foi enviado para aquela cidade para proclamar uma mensagem de juízo. Mas as pessoas daquela cidade, temerosas, falaram: quem sabe Deus, ele não voltará do seu juízo? Versículo 10, Deus viu o que fizeram, como se conservaram do seu mau caminho, e mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito e que lhes faria, e não o fez. Aqui nós vemos o exercício da misericórdia de Deus. Às vezes alguém pode colocar: mas Deus mudou? Sim, as profecias de Deus, ela tem o seu caráter condicional. Quando a mensagem de juízo ela foi pregada, nós veremos um pouquinho mais adiante que Jonas tinha medo de que isso acontecesse. Por que Jonas não queria ir para a cidade de Nínive? Porque no capítulo 4 ele vai falar: Senhor, não foi isso que eu disse estando eu ainda na minha terra? Olha o que estava passando no coração de Jonas. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso, compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas a ideia de quanto ao mal a que anunciaste. Agora, Senhor, peço que tires a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha só, Jonas está dizendo assim: Deus, eu prefiro que o Senhor me mate, do que os meus olhos testemunhem a sua misericórdia para com esse povo
ímpio de Nínive. Eu prefiro morrer do que ver o Senhor exercendo a sua misericórdia. Jonas revela o seu coração dizendo, eu não quero ir para aquele lugar, porque eu sei. Jonas lembrava do que havia sido dito em Êxodo, a respeito da misericórdia do Senhor, porque Moisés, ele disse, os irmãos devem se lembrar bem disso, o Senhor, Deus compassivo, bondoso, tardio em irar-se, grande misericórdia e fidelidade, que guarde a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade e a transgressão, e o pecado ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos e dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Jonas se lembrava muito bem da misericórdia de Deus. E daí nós vemos que o livro de Jonas vai terminar com Deus perguntando para Jonas se aquilo era razoável. Os irmãos podem ler depois em casa, vocês verão o que Deus fará fazer. Jonas, ele sai para a cidade, para contemplar meio que ali, quem sabe, né? Da mesma maneira que o rei de Nínive pensou, quem sabe Deus mude de ideia para conosco? Fala, quem sabe Deus não muda de ideia e destrói esse pessoal de vez? Jonas está ali sobre um sol, Deus faz crescer uma planta, que dá sombra sobre ele, mas seca essa planta, e nós vemos que Jonas fica super chateado com aquilo, e Deus pergunta, será que é justo a sua ira, Jonas? Em versículo 9, você acha que é razoável a sua ira por causa dessa planta? Jonas respondeu, é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse, você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho, você não a fez crescer. Numa noite ela cresceu e numa noite seguinte desapareceu, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, e que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais? Então veja, Jonas ele termina com essa pergunta, onde Deus mostrando, que será que era razoável, Jonas, isso daí? Veja o tanto de pessoas ali, que não sabe discernir entre o bem e o mal. Então nós vemos aqui que Deus ele está manifestando a sua misericórdia sobre os pecadores de Nínive. E a figura daquela planta foi um exemplo da misericórdia que Deus manifestou para com Jonas. Deus disse, Jonas ele estava ali, com aquele calor insuportável, Deus faz crescer aquela planta dura por algum tempo, seca, e na sequência nós vemos toda essa resposta de Jonas. E o livro termina meio com esse tom misterioso, ele não termina com uma conclusão clara, termina só com Deus dizendo, Jonas, isso que você está fazendo não é razoável, e o versículo central, ao Senhor pertence a salvação, nós vemos que cabe a Deus exercer a sua misericórdia sobre quem Ele quer exercer a sua misericórdia. Como que essa mensagem, ela ecoou no Novo Testamento? Então, a teologia de Jonas é uma teologia que vai mostrar a soberania universal de Deus sobre a humanidade, Deus agindo sobre a vida dos marinheiros, sobre da capitão de Jonas, e da criação, o vento soprando, aquele grande peixe para pegar Jonas, o peixe levando ele e colocando na praia, a planta crescendo. Então o tema da soberania universal de Deus sobre a humanidade e a criação é afirmado em todo o livro. Deus é apresentado como o Criador, aquele que fez a terra e o mar. A criação responde de forma obediente a cada ordem de Deus, assim como os assírios dos dias de Isaías fizeram a vontade do Senhor, a criação serve à vontade do Criador. Deus é soberano sobre o exercício da sua salvação. Nós vemos o tema da compaixão de Deus. Já na vida de Jonas, Jonas deveria compreender a compaixão de Deus, porque ele profetizou para Jeroboão, segundo, numa época em que o povo de Israel estava distante do Senhor. E Deus exerceu a misericórdia. Por que Deus não poderia exercer a misericórdia sobre os ninivitas? Nós vemos também que um tema é o tema da ira de Deus. Então, a ira divina supostamente deu início aos acontecimentos do livro de Jonas. A iniquidade de Nínive levou a ira de Deus a agir. A iniquidade era grande. E isso, não obstante, levou Jonas a afirmar que Deus era muito paciente, embora ele mesmo não fosse. Então, no livro de Jonas nós vemos que a ira de Deus ela é equilibrada pela sua compaixão, e Deus tem o direito de exercer a ambas.
Então, assim, a sua soberania deve ser analisada em sua compaixão. Então, sempre quando nós olhamos para a soberania de Deus, para a justiça de Deus, nós precisamos nos lembrar que o Deus a quem nós servimos, Ele é um Deus misericordioso. E o livro não se preocupa em dar uma justificativa para Deus, mas antes, indo para o Novo Testamento, nós vemos que Jesus Cristo, Ele fez referência ao profeta Jonas. Então, quando ele ali perguntado pelos escribas e fariseus, chegou um momento que eles falaram: olha, dá um sinal aí para a gente ver se você é mesmo quem diz. E a resposta que Jesus disse para aquele pessoal: olha, vocês são uma geração adúltera, vocês estão me pedindo um sinal, mas nenhum sinal será dado para vocês, senão o sinal do profeta Jonas. Que ele fala: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus Cristo fez a referência a Jonas, para justamente mostrar que o que aconteceu com Jonas, o sinal que aquela geração receberia, aconteceria com Jesus Cristo. Lembrando, ele ficou sepultado e ao 3º dia ele ressuscitou. E da mesma maneira como a misericórdia de Deus foi manifestada temporariamente sobre os ninivitas, a misericórdia de Deus é manifestada ainda a todos os pecadores. Então Jesus, ele previu que a sua própria futura libertação da sepultura, após 3 dias, levaria ao arrependimento dos gentios, conquanto muitos judeus ainda rejeitassem a sua palavra profética. Lembra o livro de Atos, a dificuldade que a igreja tem de perceber a entrada dos gentios? Mas isso que Jesus Cristo diz, estava justamente apontando que, olha, outros serão alcançados. Então, de certa maneira, o relato de Jonas chamou os leitores judeus ao arrependimento, ao confirmar o ministério aos gentios, assim como Jesus havia feito aos seus apóstolos. Vamos ver brevemente algumas comparações entre Cristo e Jonas. Quando a coisa estava ruim e as pessoas estavam para morrer, Jonas pede para que fosse lançado ao mar. Então Jonas lança-se ao mar e a vida daquelas pessoas são poupadas. Jonas lança-se ao mar com resignação, ele queria perder a sua vida, mas nós vemos que ambos ofereceram sua vida como um sacrifício vicário para salvar as outras. Mas diferentemente, Jesus foi aquele que veio para ser servido, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo foi aquele que verdadeiramente deu a sua vida para que outros pudessem ter a salvação. Outra comparação, ambos reapareceram vivos depois de 3 dias. Lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, nós vemos: antes de tudo, vos entreguei o que também vos recebi, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Ambos também pregaram uma mensagem de arrependimento. A mensagem de Jonas foi uma mensagem de juízo. E a mensagem que Jesus veio pregar em Marcos, no capítulo 1, nós vemos: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a pregação que está sendo realizada. E uma última comparação que nós vemos é que ambos estavam envolvidos em uma missão que resultou no livramento dos gentios arrependidos, mas na destruição dos judeus ímpios. Naquela passagem que Jesus disse que não daria nenhum sinal, ele diz o seguinte: olha, os ninivitas se levantarão no dia do juízo com esta geração e condenarão aqueles que não creram, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E Jesus disse: e eis aqui aquele que é maior do que Jonas. O que nós podemos dizer de maneira geral do livro de Jonas, né? Então, que quando nós olhamos e percebemos essas comparações, nós notamos que no livro de Jonas, Cristo é aquele que nos salva do julgamento justo que todos nós merecíamos. Nós vimos hoje aqui de manhã a condição daquele que ouve a voz da transgressão. Nós ainda assim lutamos com a presença do pecado, mas nós não somos mais escravos do pecado, o pecado não tem mais poder sobre a nossa vida, porque Cristo foi aquele que nos salvou do julgamento que nós merecíamos. A semelhança do grande peixe que salvou Jonas de ser morto pelo mau revolto, Jesus é aquele que nos impede de sofrer a punição que nós merecemos.
Lembre-se, Jonas desceu até o Sheol. Jesus Cristo desceu até o Sheol, Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. E ele termina dizendo, e usa todos esses eventos para nos salvar. A oportunidade que Deus tem aberto hoje, pela pregação do Evangelho, nós estamos experimentando a misericórdia que Nínive experimentou nos dias de Jonas. O que aconteceu lá no ano 612? Que o profeta Naum coloca, Nínive foi destruída. Esse arrependimento que aconteceu na cidade de Nínive com a pregação de Jonas, foi algo que foi temporário. Não foi algo que durou diversos anos. E o juízo de Deus veio, e nisso nós vemos que Deus sim, Ele é um Deus misericordioso, mas é um Deus que Ele exerce a sua justiça. Na fala de Jonas, e eu termino com a leitura dessa passagem, ele cita Êxodo 34 no versículo 5. Ele lembra da misericórdia de Deus. Vou ler de novo. O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado. Mas como que o texto termina? E Jonas não citou isso. E ainda que não inocente o culpado, e visite a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Nínive foi visitada pelo juízo de Deus. Nínive teve a oportunidade de se arrepender, e houve pessoas que se arrependeram. Mas aquele arrependimento foi um arrependimento que foi o quê? Teve curta duração. Nós estamos hoje, temos a oportunidade de responder ao Evangelho da graça que é dado em nós. Qual é a resposta que nós daremos ao chamado que Deus tem nos dado de levar a sua palavra? Será que nós agiremos como Jonas, fugindo da presença do Senhor? Ou responderemos com fidelidade ao chamado que Ele nos dá de proclamarmos a salvação para o mais terrível dos pecadores, assim como foi o povo de Nínive nos dias de Jonas? Então, esta é a mensagem geral do livro de Jonas. Eu espero que você depois na sua casa faça a leitura. Já houve aqui pregação sequencial no livro de Jonas. Então, que Deus Ele nos abençoe e nos ajude a enxergar o nosso Deus como Deus que é soberano sobre a criação, o nosso Deus que é soberano sobre a vida dos homens, o Deus a quem, ao Senhor, pertence a salvação.